saber científico na antiguidade era um saber teórico. Na contemporaneidade, no período moderno para o período contemporâneo, a ciência passa a ser um saber prático, onde eu vou aplicar as normas, as regras do pensamento científico na constituição de uma experiência, na constituição de informação de um objeto ou de um produto. Do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação de vista da ideia de ciência, tá? Opa, ciência, a valorização da observação e do método experimental, ou seja, a indução. Lembrando que a ciência possui basicamente dois métodos, o método dedutivo e o método indutivo. O método dedutivo parte da formulação de premissas universais para posterior comprovação do dado empírico, ou seja, a comprovação a partir da experiência. Isso, o dado dedutivo. O dado indutivo, ele vai partir dos elementos das experiências particulares para a formulação de uma tese universal. Então, resumindo, o método dedutivo parte do universal para o particular e o método indutivo do particular para o universal. O do método dedutivo, eu formulo uma teoria e depois eu vou comprovar essa teoria, estabelecendo análise prática, e o método indutivo, eu vou estabelecer a abordagem a partir das experiências que eu faço. Cada caso é um caso particular até eu poder chegar a um limite máximo de experiência, onde eu vou formular um conhecimento universal. A método opõe a ciência ativa à ciência contemplativa dos antigos. Portanto, a partir da modernidade, nós temos a chamada ciência ativa, diferente do pensamento científico de Aristóteles e de Platão lá na antiguidade, porque era um pensamento contemplativo da própria experiência da physis ou da natureza. Assim também, a utilização da matemática como linguagem da própria física, ou seja, o método científico moderno utiliza a linguagem matemática. Isso significa que utiliza o princípio da exatidão. A matemática não vai admitir erros. Por isso, a ciência também. Proposta por Galileu sob inspiração platônica e pitagórica e contrária à concepção aristotélica da visão da experiência categórica de cada indivíduo, de cada ser, de cada elemento para poder chegar a uma verdade. Nesse contexto, a ciência encontra seu novo fundamento aqui vai falar principalmente no método experimental. Se vai falar do método experimental, não podemos deixar de lado a ideia da experiência realizada pelo indivíduo, certo? Portanto, letra A, utilização da prova para a comprovação empírica. Então, pode ser para eu poder estabelecer um conhecimento nesse novo fundamento científico, a minha prova deve ser estabelecida, deve ser verificada pela comprovação empírica, ou seja, pela comprovação por meio da experiência. Então, pode ser a letra A. Letra B, apropriação do senso comum como inspiração. Não, eu não posso ter o senso comum como inspiração, tá? Como inspiração para o desenvolvimento científico, apesar de influenciar em algumas pesquisas, em algumas análises, o senso comum tem a sua validade, mas não responde à nossa questão. Letra C, reintrodução dos princípios da metafísica clássica. Aqui no texto fala claramente que é a utilização da física, vamos marcar, e
também da linguagem matemática. Não fala nunca a respeito da metafísica. Fala de elementos concretos, de comprovações concretas acerca da ciência. Então, não pode ser a letra C. Letra D. Construção do método em separado dos fenômenos. Por favor, o método não pode estar desvinculado do fenômeno. Mas por que, professor? Porque o fenômeno vai dar o elemento fundamental para formular o conhecimento. Por exemplo, eu quero perceber o porquê que chove. Eu preciso do fenômeno chuva. Então, eu vou formular um método para analisar a questão da chuva, até estabelecer um conhecimento básico das ações para poder estabelecer a formação do conhecimento. Então, não pode ser. Letra E, consolidação da independência entre o conhecimento e a prática. Não, aqui está falando basicamente da união entre episteme, tá? Vamos marcar episteme e techne, ou técnica. E esse elemento agora, a ciência e a técnica estão juntos. Eu não posso desvincular a ciência, o conhecimento teórico, da prática. Então, está ligado. Então, a resposta mais adequada para o nosso exercício é a letra A, tá ok? A letra A. Então, está aí a condição de formação da formulação da relação entre ciência e a prática, ou a técnica. O que seria basicamente isso? É pegar o conhecimento e transformar esse conhecimento em algo concreto, em algo real. O exercício 2 vai estabelecer a questão do senso comum. Só um pouquinho. O senso comum também é uma forma de estabelecer um conhecimento, mas o conhecimento do senso comum, ele não está ligado diretamente a um conhecimento científico, a uma esfera da... Opa, passou demais. A uma esfera da ciência. O senso comum é o conhecimento do cotidiano, onde as pessoas formulam através das suas experiências do dia a dia. E esse dia a dia pressupõe um conhecimento prático, que não é ligado diretamente a um contexto racional, a um contexto empírico, ok? Então, a respeito do senso comum, assinale verdadeiro ou falso. A primeira afirmação: o senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir das experiências vivenciais e observações do mundo. Portanto, a gente marca como verdadeiro essa alternativa, porque é realmente essa situação. O conhecimento do senso comum é uma estrutura da prática do cotidiano de todos os indivíduos dentro da sociedade. E de geração em geração é passado o conhecimento para indivíduo para indivíduo, como ocorre, por exemplo, ainda hoje nas grandes ou nos círculos das chamadas tribos indígenas. Eles não têm uma organização de um pensamento científico, portanto, eles estabelecem abordagens acerca do senso comum, da observação da natureza, da observação dos fenômenos naturais. Então, a primeira afirmação verdadeira. O senso comum se caracteriza por conhecimentos científicos. Não, nós acabamos de fazer a primeira alternativa e falamos que são noções comumente admitidas pelo ser humano no dia a dia, através das suas experiências no cotidiano. Portanto, nós já podemos marcar como falso. Não é
caracterizada pelo conhecimento científico, não, tá? É um saber que se baseia em métodos ou conclusões científicas. Não, não é baseado em conclusões científicas nenhuma, sim na observação, na experiência do cotidiano das pessoas. Terceira, o senso comum é a herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos. Como, por exemplo, através do senso comum, uma criança aprende o que é perigo e a segurança, o que pode e o que não pode comer, o que é justo e o que é injusto, a questão do bem e o mal, e outras normas de vida que vão direcionar seu modo de pensar e tomar decisões. Então, ficou bem claro, mediante aquela ideia que a gente já colocava, que o senso comum é a experiência do cotidiano que os indivíduos fazem através das suas através das suas experiências, tá ok? Através das suas experiências que são de caráter fundamental. Portanto, é sempre bom a gente lembrar que nós temos o conhecimento científico, o conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso, ou chamado também conhecimento teológico. São três formas que o indivíduo possui para poder formular uma espécie de conhecimento, certo? O mais utilizado, claro, no conhecimento, na atualidade, é o conhecimento científico, ainda mais na situação, por exemplo, da descoberta ou da formulação de uma vacina para combater o coronavírus. Portanto, eu não vou utilizar o senso comum, eu não vou utilizar o conhecimento filosófico, muito menos o conhecimento teológico. Eu tenho que partir para a investigação prática, ou seja, utilizar o conhecimento científico para poder formular uma possibilidade de resposta às exigências que eu preciso resolver. Portanto, letra A primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Aqui, no exercício de número 3, nós vamos ter que estabelecer justamente essa relação entre ciência e senso comum, ou conhecimento científico e conhecimento do senso comum. Então, vamos lá. Sobre as relações entre ciência e senso comum, marque a alternativa falsa. Nós vamos buscar a alternativa falsa. Deixa eu destacar aqui, ok? Destaquei, portanto, a ideia para nós encontrarmos a alternativa falsa. Deixa eu arrumar aqui, por favor. Deixa eu arrumar só aqui rapidinho para poder verificar aqui. Isso. Ok. Certo? Vamos lá. Então, ou seja, aquela que não descreve adequadamente a relação ou alguns de seus termos. A primeira afirmativa diz assim, tá? A primeira afirmativa diz assim: o senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica. Tá, até aí tudo bem, porque tanto ciência quanto senso comum buscam respostas para os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. A ciência, respostas baseadas em pesquisas, respostas baseadas na racionalidade, e o senso comum em explicações do cotidiano, tá? Na prática do cotidiano. Portanto, a gente vai... Opa, fechei aqui, deixa eu voltar. A gente vai estabelecer essa abordagem. Então, o senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica, a necessidade de compreender o mundo. Até aí, tudo bem, a fim de viver melhor e sobreviver. Até aí está tudo certo, ok? E para aqueles que teriam a tendência de achar que o senso comum é inferior à ciência, por dezenas de milhares de anos, os
anos, os homens sobreviveram sem coisa alguma que se assemelhasse a essa nossa ciência. Então, a alternativa está toda verdadeira, mas nós queremos a alternativa falsa. Então, vamos para a letra B. O bom senso, ou senso comum, é simplesmente o depósito intelectual indiferenciado resultante da série de experiências fecundas da ciência, do grupo social e do indivíduo, que se transmite em forma não sistemática, por herança racional e não em caráter do conhecimento refletido. Também está tudo certo, porque não é não sistemática. O conhecimento sistemático se dá através do conhecimento científico, porque eu preciso de técnicas, eu preciso de método, eu preciso de um caminho seguro para poder formular o conhecimento. Portanto, também não pode ser a letra B, porque a letra B está correta. Letra C. O senso comum é marcado pela falta de conteúdo racional. Tudo bem. Não se constituindo em nenhum momento, uma construção cognitiva válida. Então, aí já deixa basicamente, errada a alternativa, porque a própria alternativa letra A fala que em algum momento da história todos os homens viveram sem nada que se assemelhasse a essa nossa ciência. Então, aqui já coloca a alternativa como falso. Então, a ciência representa uma ruptura radical com o senso comum. Não, coloca na sua cabeça, a ciência não é uma ruptura radical com o senso comum. Muitas das pesquisas, muitas das informações que a ciência tem é baseada nos elementos do senso comum. Então, não. Ao substituí-lo por uma compreensão do real racionalmente constituída. O senso comum é irracional e a ciência representa a racionalidade do ser humano. Aqui está tudo certo, mas essa parte aqui, não se constituindo em nenhum momento uma construção cognitiva válida durante muito tempo, essa é realmente a verdade. Durante muito tempo, nós vivemos, o ser humano viveu mediante a sombra do senso comum e não tinha nada que realmente se assemelhasse à ciência. Mas vamos analisar a letra D e E. Enquanto o saber comum observa o fato a partir do conjunto sensíveis que formam a nossa percepção imediata, pessoal e efêmera do mundo, o fato científico é o fato abstrato, isolado do conjunto que se encontra normalmente inserido e elevado a um grau de generalidade. Está certo também, tá? Isso supõe uma capacidade de racionalização dos dados recolhidos, que nunca aparecem como dados brutos, mas sempre possíveis de interpretação. Está correto também toda a afirmação da alternativa D. Alternativa E. A ciência não é um órgão novo do conhecimento. Também verdadeiro, porque lá na antiguidade, Platão, Aristóteles, eles já desenvolveram a ciência, mas era uma ciência contemplativa. Quanto maior a visão em profundidade, menor a visão em extensão. A tendência da especialização na ciência é conhecer cada vez mais de cada vez menos, ou, nesse sentido, a aprendizagem da ciência é um processo de desenvolvimento progressivo do senso comum. Só podemos ensinar e aprender partindo do senso comum de que o aprendiz dispõe. Portanto,
para formular o conhecimento, eu tenho que partir daquele dado fundamental que o aprendiz já dispõe enquanto conhecimento. Como, por exemplo, quando você entrou na escola, basicamente você já sabia falar, pelo menos papai e mamãe. E a partir dali, dependendo do nível escolar que você passou a frequentar, você começa a aprender as formas mais sistemáticas da linguagem e tudo mais. Então, a resposta incorreta é a letra C, que para nós seria a resposta correta, certo? Porque nós estamos buscando a afirmação que é falsa. Portanto, é a letra C. Marca aí como correta a letra C. O exercício 4 vai falar de uma forte crítica do pensamento de Platão à organização da sociedade. Aí vai falar um pouquinho do pensamento político de Platão, certo? Ou da cidade grega. Então, nosso conteúdo vai falar a respeito da ciência, da questão da polis na antiguidade. Portanto, a polis na antiguidade era um conjunto de ações ou um conjunto de cidadãos que formavam a poli. E, por favor, vocês têm que lembrar, é conteúdo de primeiro ano de ensino médio, tá? Quais eram as condições para se tornar um cidadão na Grécia Antiga? Quem souber, pode responder. Quais eram vamos falar, três ou quatro condições básicas para que o indivíduo tornasse cidadão na Grécia Antiga, principalmente Atenas. Quem souber, responde, por favor. Nascido em Atenas? Certo, nascido em Atenas, mas para ele ter nascido em Atenas, o pai e a mãe precisavam ser atenienses, certo? Mais uma. Ser nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, que mais? Ser homem, tá ok? Ser homem e ser bem nascido, ou seja, ter boas condições econômicas. Traduzindo, essas eram as principais condições para que ele tornasse cidadão, para que ele fosse cidadão em Atenas. Só que no pensamento de Platão, no pensamento político de Platão, ele é contra a democracia. Grava isso. Platão era contra a democracia, porque, segundo ele, havia um conjunto de pessoas que não tinham condições de governar. Para resolver o problema, ele lança a ideia da chamada sofocracia. Sofocracia refere-se ao governo dos sábios, tá ok? Portanto, ele estabelece três grupos sociais dentro de Atenas. O primeiro grupo eram os chamados magistrados. Os magistrados eram os filósofos, os sábios da antiguidade. Portanto, segundo Platão, quem deveria administrar a polis grega era quem tinha o maior número de conhecimento, portanto, era o filósofo. Portanto, ele afirma a necessidade de um filósofo rei. Daí, sofocracia, o governo dos mais sábios. Então, eram os filósofos que deveriam governar a cidade. Abaixo dos filósofos estariam os nobres, tá? Ou nobres e guerreiros, que a função deles era proteger a polis. E abaixo, o terceiro grupo surgindo, abaixo desse grupo era a chamada classe econômica, ou a população em geral. Qual era a função da população em geral? Manter a subsistência material da cidade, ou seja, a função era trabalhar para manter a cidade. Portanto,
três grupos: os magistrados, que seriam os filósofos reis, tá? O filósofo rei, aquele que queria administrar a cidade, o grupo dos nobres e dos guerreiros, que tinha a função de proteger a cidade, e o grupo maior de todos, é chamado grupo da população ou classe econômica, que era responsável pela subsistência material da sociedade. Nessa ordem, nós temos assim: a classe dos magistrados eram chamados, compostos de alma de ouro ou alma racional, a estrutura dos nobres, dos guerreiros, alma de prata ou chamada alma concupiscente, e a alma volitiva ou a alma de bronze da população para manter a sociedade. Então, para a gente poder entender o pensamento político de Platão dentro da polis grega. E assim, a massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e tem seus interesses passageiros. Sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus olhos. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz de menor reflexão e do menor rigor. Então, aí já fica claro a ideia de Platão, que eu não posso deixar ou estabelecer o poder por meio da chamada classe popular. Não posso jamais. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas tradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Então, a afirmação categórica de que a massa popular vai buscar defender somente o seu interesse, totalmente contrário à ideia da política, que é a defesa do bem comum da sociedade, certo? Aí, vamos lá. Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidencia uma forte crítica à república, oligarquia, república, democracia, monarquia ou plutocracia. Nós falamos no início, Platão é contrário à democracia. Segundo ele, se você colocar o povo no poder, o povo não terá condições nenhuma de estabelecer o bem comum da sociedade, e sim buscar um bem pessoal. E quando você busca um bem pessoal, você está prejudicando toda a sociedade, certo? Portanto, resposta letra C. Um pouquinho de história e um pouquinho de filosofia na questão número 5. Faz aí a questão número 5. Um pouquinho de história lá do primeiro ano do ensino médio de vocês. Então, faz aí exercício 5. Dou 2 minutinhos para vocês. Rapidão. E aí? E? Letra? E? Letra E, Estivanelli, maravilha, parabéns, meu querido. A resposta correta sobre a polis grega é correto afirmar que representavam as cidades-estados da Grécia Antiga. Correta. A letra A diz assim: a Macedônia e a Tebas eram as cidades mais importantes. Não, você deve se lembrar que as cidades mais importantes da Grécia Antiga eram Esparta e
Atenas, tá ok? Existiam diversas outras cidades. Tebas era uma cidade também da Grécia Antiga. A Macedônia, não. A Macedônia está no norte da Grécia, portanto, seria, vamos dizer assim, um outro país. Na época era chamado assim, um outro território diferente do território grego, apesar de ter forte influência da cultura grega. B, diz o termo polis, em grego, significa sociedade. Não, traduzindo ao pé da letra, polis significa cidade, estado. Letra C, elas não possuíam autonomia e poder, muito pelo contrário, tá? Elas eram autônomas entre si e o poder era estabelecido independentemente de outra cidade-estado. Suas organizações sociais eram iguais para todas, não necessariamente. As instituições políticas de Atenas, por exemplo, diferenciavam das instituições políticas de Esparta. Então, havia uma certa diferença. Então, portanto, a resposta é a letra E, muito importante para a gente poder entender essa condição da cidade-estado na Grécia Antiga. Jamais você pode deixar de ter essa informação. E muito importante, uma outra pergunta, quem souber também pode responder. Qual a diferença das cidades-estados gregas para as cidades-estados da Mesopotâmia? Deixa eu ver se vocês ainda lembram. Nossa, demoraram a responder, senão que não lembro. Então, vamos lá. As cidades-estados da Grécia Antiga, elas eram autônomas entre si. Como assim? O exemplo é esse. Quando Atenas dominou, era a principal cidade da Grécia Antiga, Esparta continuava com a sua administração basicamente espartana. Lá na Mesopotâmia, uma cidade-estado, quando um outro território tomasse a Mesopotâmia, a administração passava pela administração daquele território. Ou seja, quando, por exemplo, os caldeus dominaram a Mesopotâmia, todas as cidades-estados da Mesopotâmia estavam sob a administração dos caldeus. Quando os assírios dominaram a Mesopotâmia, a mesma situação. Na Grécia, era basicamente diferente. As cidades-estados eram autônomas entre si, não dependiam de uma ligação direta com as outras cidades-estados, certo? Aí, uma questão que fica bem próxima do conhecimento de história, diz assim, o enfraquecimento das cidades gregas após a Guerra do Peloponeso possibilitou o enfraquecimento, possibilitou a conquista da Grécia pelo. O que foi a Guerra do Peloponeso? Um pouquinho de história rapidinho, que o nosso tempo está quase sendo ultrapassado. Funciona assim. Na região da Grécia Antiga, nós tivemos a Liga de Delos. Foi uma reunião das cidades-estados gregas para lutarem contra a invasão dos persas, na chamada Guerras Médicas. Os gregos venceram as guerras médicas. Então, depois das guerras médicas, todo o recurso da Liga de Delos passou a ser controlado por Atenas. E Atenas estabelece como cidade hegemônica na Grécia Antiga. Consequência disso, Esparta forma uma liga com outras cidades-estados para combater o poder político e econômico de Atenas. Então, Esparta entra em confronto com Atenas. Esparta vai vencer Atenas. Só que essa guerra, essa Liga do Peloponeso, ou Guerra do Peloponeso, enfraqueceu militarmente a Grécia. Aproveitando esse enfraquecimento,
Felipe o Belo, ou Felipe o Ronei, para combinar comigo, Felipe o Belo, tá? Conquista a Grécia, ou a Macedônia, o rei da Macedônia invade a Grécia, aproveitando que ela estava instável militarmente, e conquista a Grécia. Então, possibilitou a conquista da Grécia pelos bizantinos não, hititas não, persas não, macedônicos ou macedônios. Então, a Grécia passa pela administração dos macedônicos. Logo depois, cerca de poucos anos depois da conquista, morreu o rei Felipe II da Macedônia e o filho dele vai ascender no poder, Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, é sempre bom a gente lembrar, foi aluno de Aristóteles. Por isso, muito importante essa questãozinha para a gente fazer a respeito das cidades-estados gregas. Portanto, passam pela dominação macedônica e Alexandre o Grande, que vai tornar-se um dos maiores imperadores do período, vai estabelecer as práticas do seu mestre Aristóteles, certo? Portanto, conseguimos fazer 6 exercícios, que maravilha! Eu quero agradecer a presença de vocês. O Gabriel entrou e deu uma fugidinha, mas tudo bem.